Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição de Origens Germânicas, as histórias da imigração aqui no canal da Rádio Imperial FM no YouTube. Hoje vamos contar para vocês a história da Sociedade Cultural e Recreativa Tiro ao Alvo, uma das mais tradicionais aqui da região das Hortênsias e da Serra Gaúcha também. Você conhece a Tiro ao Alvo? Você já ouviu alguma história relacionada à sociedade? Mas você conhece certamente as suas festas, né? Famosíssimas. Festa Geração 80, Festa Fantasia, a Festa do Rei do Tiro. São muitos eventos de sucesso, mas vamos contar um pouco para você como surgiu essa tão querida casa aqui do centro de Nova Petrópolis. Mas antes, inscreva-se no canal da Rádio Imperial FM no YouTube, acione as notificações, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão de pauta para a gente também. Fique agora com mais uma edição de Origens Germânicas. Os alemães que aportaram no sul do Brasil no século XIX trouxeram na bagagem muita tristeza pela despedida de sua terra natal, de seus familiares e amigos. Mas também trouxeram um sonho de vida nova, de prosperidade, ao custo de muito trabalho, sacrifícios e dedicação. Trouxeram também todo o seu talento em várias modalidades, seja na produção artesanal, na literatura, música e esportes. Entre as diversões preferidas dos alemães e seus descendentes estavam os clubes de tiro, Schützenverein, e as sociedades de canto, Gesangverein. Praticamente todas as colônias alemãs, todos os vilarejos, picadas, fundadas por alemães aqui no sul do Brasil, tinham dessas atrações. Felizmente, é possível ainda encontrar pelo interior muitos registros históricos dessas sociedades. Algumas dessas construções ainda resistem ao tempo, muitas delas transformadas em outros clubes e agremiações. Cada sociedade tem uma rica e bela história. Em Nova Petrópolis há várias sociedades, praticamente cada localidade possui a sua, seja de canto, de tiro, de bolão. No centro da cidade está uma das mais tradicionais de toda a região, a Sociedade Cultural e Recreativa Tiro ao Alvo. Schützenverein, as sociedades de atiradores, tão características nas picadas e cidades nascidas a partir da imigração alemã nos séculos 19 e 20, não têm sua origem no acaso. São remanescentes de uma tradição centenária, forjada não só na Alemanha, mas em toda a Europa, por lutas memoráveis pela sobrevivência e pelo desenvolvimento regional, seja de cidades ou pequenas aldeias. As cidades que se formavam nesse contexto podiam pertencer aos nobres ou ficavam sujeitas ao comando de um imperador. Os pequenos povoados eram governados pelas chamadas guildas dos comerciantes, sapateiros, ferreiros, entre outros profissionais. E com a constante ameaça de invasão desses vilarejos, era função dos próprios habitantes defenderem o seu território. Assim, formavam-se as guildas de atiradores, cuja participação dava direito ao uso cotidiano do uniforme da mesma, como forma de distinguir os guerreiros. E como forma de estimular ainda mais a adesão a essas guildas, foi criada uma premiação aos atiradores que atingiam determinado grau de eficiência, destinando títulos e distintivos especiais para os mais destacados. O Império do Brasil, responsável pela imigração e colonização alemã a partir de 1824, simplesmente jogou os alemães recém-chegados nas matas do Rio Grande do Sul, abandonando-os, se não totalmente, pelo menos no que se refere à proteção militar. As famílias ficaram expostas aos perigos mais diversos, como o ataque de índios e outras ameaças externas. Sendo uma das colônias mais recentes e vivendo uma fase de desenvolvimento incipiente e relativa pobreza, Nova Petrópolis ainda não tinha uma sociedade de atiradores organizada. Mas isso não impediu o surgimento de uma milícia de autodefesa, menos organizada que em outras localidades da região, mas com garra e coragem de sobra para enfrentar os perigos da época, como a constante ameaça de nativos e maragatos. Os maragatos passavam por Nova Petrópolis com frequência, vindos dos campos de cima da serra. Aqui,
seria um bom e estratégico ponto de parada para continuar a jornada rumo às colônias mais ricas. Normalmente eles não provocavam distúrbios na comunidade, mas com a resistência crescente encontrada nas propriedades atacadas em outras localidades, os maragatos voltaram-se contra os habitantes locais. No auge dos acontecimentos, o professor Alfredo Steglich, que era maçom e que tinha formação militar na Alemanha, decidiu reunir os colonos no tradicional estilo Schützen. Locais secretos para o refúgio de idosos, mulheres e crianças, no caso de ataque inimigo, foram escolhidos. Um sistema de alarme foi combinado. Cada colono ganhou uma corneta que só poderia ser tocada se algum perigo fosse constatado. Ao primeiro sinal, os demais responderiam, e em poucos minutos toda a região estaria avisada. Cada um sabia a posição que deveria tomar, enquanto as mulheres e crianças buscariam abrigo nos matos. Diante dessa resistência, os maragatos passaram a evitar Nova Petrópolis, projetando um ataque maior num momento oportuno. Animados por sua própria força, os colonos passaram a viver um momento de euforia que resultou numa arrancada de desenvolvimento econômico nas décadas seguintes. O controle das relações sociais cabia às comunidades, onde a pressão religiosa legitimava eventuais atitudes punitivas aos transgressores da ordem estabelecida. As próprias autoridades apoiavam as ações dos colonos, que resolviam os problemas entre si. A sugestão de construir uma sociedade de atiradores com estatuto próprio e legalizada foi do médico Franz Josef Hampel. Por isso, foi convocada uma assembleia num domingo, 20 de outubro de 1895. A eleição da primeira diretoria, feita através de votação secreta, elegeu o coronel Alfredo Steglich como seu primeiro presidente. Entre a diretoria, o primeiro responsável de tiro era Anton Maria Faix e o segundo responsável, Christian Speer. Concluídas todas as discussões e aprovadas todas as propostas acerca de estatutos, uniformes, a Assembleia de Fundação da Sociedade Alemã Uniformizada de Atiradores de Nova Petrópolis foi encerrada com um grito de guerra de Urra! 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 Sob o comando do coronel Alfredo Steglich. As disputas começaram já naquele ano, e o primeiro vencedor, Josef Neumann, recebeu 2 gansos vivos como prêmio. Em 1896 já havia campeonato de tiro, com visitantes de localidades vizinhas, como Picada Feliz, Kronenthal, hoje Vale Real, e nos anos seguintes os campeonatos só aumentavam. A Sociedade Alemã Uniformizada de Atiradores de Nova Petrópolis era uma referência na cidade. Além de espaço de treinamento de tiros, era também um espaço de confraternização. As primeiras décadas foram marcadas pela organização, pelo reconhecimento público da agremiação e pela sua inserção na vida social da colônia de Nova Petrópolis. A chegada da eletricidade na década de 1930 trouxe novidades nas atividades sociais. A instalação de um equipamento de projeção de filmes sonoros, ocupando o salão da sociedade com uma sala de cinema. Assim, a comunidade da época teve a oportunidade de ver os noticiários cinematográficos, sempre com muita atenção, das informações da sua terra-mãe, a Alemanha. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, as exibições foram encerradas para a tristeza geral. Durante o período do Estado Novo, as atividades sociais quase desapareceram. Em 1942, com a entrada do Brasil na guerra, a sociedade foi praticamente fechada, ficando o patrimônio à disposição da comunidade. Em 1945, com o fim da guerra e a queda da ditadura do Estado Novo, as restrições e perseguições à cultura germânica logo cessaram, e com a redemocratização do Brasil em 1946, a sociedade voltou a funcionar de forma bastante tímida. As atividades sociais foram sendo restauradas aos poucos. Tiro ao alvo, bolão, bailes, campeonatos, entre outros. A década de 1950 foi de grande atividade social, destacando-se as noites artísticas, o teatro,
e as reuniões do movimento emancipacionista de Nova Petrópolis. O clube também passou a oferecer ainda as opções de tênis e bocha. A Sociedade Alemã Uniformizada de Atiradores de Nova Petrópolis, agora com o nome de Sociedade Recreativa Tiro ao Alvo, volta a ser o principal centro social e cultural da cidade. Em 1957, um grupo de associados propôs criar um centro cultural germânico, com o propósito de resgatar e desenvolver as tradições culturais de Nova Petrópolis. A partir de 1966, a sede começou a ficar pequena e a diretoria, preocupada com o futuro da agremiação, iniciou as discussões sobre a necessidade de ampliar o prédio. Em 1976, o clube passou a ser cultural e recreativo, dando condições de pedir ao governo da Alemanha apoio financeiro para desenvolver projetos de preservação da cultura germânica. Em 21 de outubro de 1973, na Sociedade Antiga, na Festa da Pedra Fundamental, um grupo de casais fez uma demonstração de danças de quadrilha. O prefeito, Alfonso Grins, e a secretária de turismo, Junara Hansen, estavam presentes e assistiram o espetáculo. Eles gostaram tanto que assumiram o compromisso de fazer o Festival de Folclore, convidando a dona Irmgard Schuh para ser a primeira coreógrafa. Na metade da década de 1970, teve início as obras da atual sede, mas o maior problema era conseguir recursos para pagar a mão de obra. Uma solução foi a criação de uma Oktoberfest. No estado, apenas um clube de Porto Alegre fazia essa festa. A comissão da primeira Oktoberfest de Nova Petrópolis decidiu sortear um Fusca entre os que adquirissem um cartão para o churrasco no dia do evento. Com uma incrível aceitação, a Oktoberfest 1976 transformou-se em um sucesso estrondoso, resultando num reforço de caixa importante para continuar a obra. No ano seguinte, o sucesso repetiu-se e a Oktoberfest passou a firmar-se como promoção característica de Nova Petrópolis. Os desafios estavam longe de terminar, mas com a força de vontade do quadro social e da comunidade geral, que também não pertencia a esse quadro, com promoções, rifas, trabalhos voluntários, após 14 anos de trabalho, em 1987, era enfim concluída a construção da nova sede. Ao longo do tempo, muitos eventos de grande sucesso foram sendo acrescentados ao calendário de eventos da sociedade, unindo não só a comunidade local, mas toda a região. No dia 20 de outubro de 2020, a Sociedade Cultural e Recreativa Tiro ao Alvo comemora seus 125 anos. Com um quadro aproximado de 300 sócios, os principais eventos do ano são o Kerp, realizado em maio, Schützenfest e o Baile do Rei, Festa Fantasia, Festa Anos 80 e diversos eventos sociais, casamentos, jantares, encontros de família e também eventos esportivos como bolão, esportes de areia, entre outros. A sociedade representa não só o passar do tempo através de suas modalidades esportivas e culturais, representa parte da história de Nova Petrópolis, da Serra Gaúcha, um grande capítulo da imigração alemã e que iniciou com o intuito de proteger a sua comunidade dos perigos de uma época de grandes tensões. Mas, acima de tudo, é também a idealização dos sonhos de um povo que almejava, há mais de 100 anos, um futuro melhor para os seus filhos e descendentes, através de sua cultura trazida nos navios do Velho Mundo para o sul do Brasil.